Imagine uma barraca solitária em uma encosta nevada dos Montes Urais, Rússia. A neve cai suavemente, cobrindo tudo com um manto branco e silencioso. A paisagem parece tranquila, mas esconde um mistério sombrio. Ela está rasgada de dentro para fora, como se alguém tivesse fugido em desespero. O tecido da barraca, outrora uma proteção, agora é um testemunho mudo de algo terrível. 9 excursionistas experientes cortaram sua única proteção e correram para a noite congelante, alguns sem sapatos ou casacos. O que poderia ter causado tanto pânico em pessoas tão preparadas? Não havia sinais de luta nem de invasores, apenas pegadas apressadas descendo em direção à floresta. A cena era desconcertante, como se um medo invisível os tivesse empurrado para a escuridão. O que poderia aterrorizar pessoas preparadas a esse ponto? A montanha, com seu silêncio imponente, parecia aguardar a resposta. Esse é o mistério do Passo Dyatlov, um enigma que desafia explicações há mais de 60 anos. O vento uivante e a neve incessante parecem sussurrar segredos antigos. A barraca abandonada, os rastros na neve e o silêncio da montanha são tudo o que restou. Cada detalhe conta uma parte da história, mas a imagem completa permanece elusiva. O local foi batizado em homenagem ao líder do grupo, Igor Dyatlov. Teorias surgiram: armas secretas, criaturas estranhas, fenômenos naturais. Cada teoria mais intrigante que a anterior, mas a verdade permanece enterrada sob a neve. A cada inverno, a montanha se cobre novamente, escondendo suas pistas. A montanha guarda seu segredo, um segredo que talvez nunca seja revelado. E nós seguimos perguntando: o que aconteceu naquela noite fatal? A busca por respostas continua, mas a montanha permanece em silêncio. Os 9 desaparecidos eram jovens, estudantes do Instituto Politécnico dos Urais, unidos pelo amor à aventura. Liderados por Igor Dyatlov, planejavam conquistar o maior desafio de suas vidas. Entre eles, Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotaryov e outros, todos experientes e preparados. Yuri Yudin, o 10º integrante, voltou por problemas de saúde e sobreviveu. Os diários e fotos mostram um grupo alegre, unido e confiante. Não eram imprudentes, respeitavam a natureza e estavam prontos para o desafio. A última jornada deveria ser um triunfo, mas virou um mistério sombrio. O que transformou esperança em terror? A expedição começou em 27 de janeiro de 1959, partindo de Ividel, rumo ao desconhecido. O grupo, formado por jovens experientes e apaixonados por aventura, estava animado e determinado a conquistar mais uma trilha desafiadora nos Urais. Eles carregavam sonhos, equipamentos e a esperança de retornar com histórias incríveis para contar. Após a despedida de Yuri Yudin, que teve que retornar por motivos de saúde, os 9 seguiram a trilha Mansi, uma rota ancestral cercada de mistérios e lendas. O destino era o Monte Otorten. Não vá lá. Segundo a lenda local, um lugar temido e respeitado pelos povos indígenas da região. Os registros mostram dias de progresso, acampamentos improvisados e clima desafiador. Os diários e fotos revelam momentos de companheirismo, risos e superação diante das adversidades do inverno rigoroso. Em 1º de fevereiro, uma nevasca intensa obrigou o grupo a montar acampamento na encosta da Montanha dos Mortos, um local isolado e exposto aos ventos cortantes. Eles deveriam enviar notícias até 12 de fevereiro, mas o silêncio persistiu. Nenhuma mensagem, nenhum sinal de vida. Inicialmente, ninguém se alarmou. Atrasos eram comuns em expedições tão remotas e perigosas. As famílias e amigos aguardavam ansiosos, mas confiantes na experiência do grupo. Mas, com o passar dos dias, a preocupação virou desespero. O tempo parecia desacelerar, e a angústia tomou conta de todos. O tempo congelou o destino do grupo,
deixando apenas o silêncio e o frio como testemunhas. O que aconteceu naquela noite permanece um dos maiores mistérios da exploração, alimentando teorias e especulações até hoje. O alarme estava apenas começando e a busca por respostas se tornaria uma das mais intrigantes da história russa. Em 26 de fevereiro, a barraca foi encontrada meio enterrada na neve, cortada de dentro para fora, com pertences organizados e comida intocada. Não havia sinais de luta, apenas abandono repentino. Pegadas descalças e de meias desciam a encosta em direção à floresta. Por que fugir assim, deixando tudo para trás? Os socorristas seguiram as pegadas, sentindo o peso do mistério. O acampamento era um retrato de pânico súbito. O silêncio da montanha era absoluto. O que poderia ter causado tamanho terror? A busca mergulhou ainda mais fundo no desconhecido. O passo Dyatlov revelava apenas fragmentos de horror. Sob um cedro, os 2 primeiros corpos quase nus, mãos queimadas, sinais de desespero. Galhos quebrados sugeriam uma tentativa frenética de subir na árvore. Entre o cedro e a barraca, mais 3 corpos, Dyatlov, Zinaida e Rustem, tentando voltar ao acampamento. Todos mal vestidos para o frio mortal. A causa oficial, hipotermia. Mas o comportamento era inexplicável. Por que correram para a morte certa? O grupo parecia ter agido em pânico, sem lógica. 5 mortos, 4 ainda desaparecidos. O mistério só aumentava. O que os fez fugir da barraca? Com o degelo, os 4 últimos corpos foram achados em um desfiladeiro, sob metros de neve. O cenário era desolador, com a neve derretendo lentamente e revelando o que estava oculto há meses. O silêncio do local só era quebrado pelo som dos passos cautelosos dos socorristas, que se depararam com uma cena ainda mais perturbadora do que as anteriores. Suas mortes foram ainda mais estranhas. Lesões internas massivas, como se tivessem sido esmagados por uma força brutal, mas sem sinais externos de trauma. Os peritos ficaram perplexos, pois não havia hematomas, cortes ou qualquer marca visível que explicasse tamanha violência. A força envolvida era comparável a um atropelamento, mas sem marcas visíveis, sem qualquer pista de luta ou resistência. O terreno ao redor permanecia intocado, como se nada tivesse acontecido ali. Lyudmila estava sem língua e olhos. Semyon, sem olhos. Essas mutilações chocaram ainda mais os investigadores, levantando dúvidas sobre o que ou quem poderia ter causado tamanha crueldade. Alguns sugerem ação de animais, mas as lesões eram específicas demais, quase cirúrgicas. Além disso, as roupas apresentavam radioatividade inexplicável, um detalhe que só aumentava o mistério e afastava explicações simples. Eles estavam mais bem vestidos, usando roupas dos colegas mortos, numa tentativa desesperada de sobreviver ao frio extremo. Isso indicava que, mesmo em meio ao horror, tentaram se ajudar até o fim. Havia lógica em meio ao caos, mas não explicação para os ferimentos. Os pertences estavam espalhados, mas nada parecia ter sido roubado ou destruído propositalmente. O mistério se aprofundava. Traumas inexplicáveis, radiação, mutilações e um ambiente hostil. Cada nova descoberta levantava mais perguntas do que respostas. O que aconteceu naquele desfiladeiro? Que força desconhecida poderia ter causado tamanha tragédia, deixando rastros tão enigmáticos? O caso Dyatlov ficava cada vez mais sombrio, mergulhando todos em um abismo de dúvidas e teorias assustadoras. A investigação oficial concluiu: força desconhecida e irresistível. Isso só alimentou teorias, testes militares secretos, explosões, armas radioativas. Alguns falam em OVNIs, esferas laranjas no céu, ou até criaturas como o Menki. Teorias naturais também surgiram. Avalanche de laje, fenômenos de infrassom. O infrassom poderia causar pânico extremo,
levando à fuga irracional. Cada teoria explica parte do mistério, mas nenhuma cobre tudo. Lesões, radiação, mutilações. Nada se encaixa perfeitamente. O caso virou lenda, alimentando medo e fascínio. O Paço Dyatlov se tornou um símbolo do inexplicável. O que realmente aconteceu permanece sem resposta. A teoria da avalanche sempre foi contestada. A inclinação era baixa, não havia sinais claros de deslizamento. Pegadas intactas e barraca parcialmente de pé desafiam essa explicação. Em 2021, cientistas sugeriram uma avalanche de laje, uma placa de neve deslizando lentamente. Isso explicaria parte das lesões e o pânico, mas não a radiação ou mutilações. Para muitos, parece uma solução forçada para um caso sem lógica. O mistério resiste a explicações simples. O Paço Dyatlov continua desafiando a razão. O governo soviético encerrou o caso rapidamente, mantendo arquivos secretos e proibindo o acesso à área. Décadas depois, em 2019, a investigação foi reaberta, mas só considerou causas naturais. Em 2020, a avalanche de laje foi declarada causa oficial. Críticos apontam falhas e omissões, como as lesões e a radiação. O mistério permanece, alimentando teorias e fascínio. O Paço Dyatlov é um lembrete dos limites do nosso conhecimento. 9 vidas perdidas. Perguntas sem resposta. A verdade ainda está enterrada na Montanha dos Mortos.